Oi, gente, bem-vindos ao canal. E bora pra cozinha fazer uma receita deliciosa? Bora começar? Aqui na panela eu tenho 500 gramas de morangos picados. Adiciono 1/3 de xícara de açúcar e suco de meio limão. E agora eu vou levar ao fogo mexendo sempre, até ele cozinhar bem. Gente, eu prefiro a geleia bem pedaçuda, por isso eu prefiro cortar os morangos em pedaços grandes. Olha só, já está chegando no ponto. Vejam como fica a textura, ele reduz bem. Agora eu vou retirar do fogo e colocar em um recipiente e deixar esfriando para utilizá-lo somente depois de frio. E em outro recipiente eu vou adicionar uma lata de leite condensado e uma xícara de chantilly bem gelado. E agora, gente, eu vou bater bem até ele ficar bem espesso. Olha só, vejam como fica a textura. E agora, gente, para deixar ainda mais encorpado, eu vou adicionar uma xícara de leite em pó. Pode ser aí a marca da sua preferência. Vou misturar aqui um pouquinho e vou bater bem novamente até incorporar todo o leite. Vocês irão perceber aí, gente, que ele fica bem mais encorpado. Olha só que textura mais bonita que fica. Olha só isso. Vou reservar aqui um pouquinho e pegar os biscoitos que eu vou utilizar. Gente, eu vou utilizar esses biscoitos aqui, tipo champanhe, mas pode ser o da sua preferência aí, como tipo Maria ou Maisena. Vou utilizar também, gente, leite o suficiente para molhar os biscoitinhos. E agora vamos para a montagem. Em uma travessa eu vou adicionar um pouco do creme e espalhar bem. Em seguida, gente, eu venho com um pouco da geleia. Espalho bem aqui e vou agora mesclar um pouquinho. Aqui é da preferência de cada um, gente. Olha só como eu fiz. Em seguida, eu vou pegar os biscoitinhos e vou passá-los rapidamente no leite, para não encharcá-los demais. E agora é só distribuí-los sobre o creme, fechando uma primeira camada. Olha só que fácil, gente, essa é uma sobremesa que agrada a maioria e é bem rápida de fazer também. Agora repito todo o processo novamente até terminar com uma camada de geleia. Eu fiz aqui com 3 camadas de biscoitos, mas aí, gente, é completamente opcional. Vai do gosto de cada um. Há a possibilidade de reduzir uma das camadas de biscoitos e deixar a sobremesa com a camada mais grossa de creme. Muito fácil, né, gente? Lembrando que pode ser feita com vários outros tipos de frutas, a dar preferência aí de cada um. Vou espalhar a última camada de geleia e olha só que coisa mais linda que fica. E agora, gente, para fazer a finalização, eu vou utilizar uma xícara de chantilly gelado, que eu vou bater em ponto firme. Em seguida, vou colocar em uma manga de confeitar com um bico pitanga e vou finalizar aqui o pavê, gente. Mas é completamente opcional. Quem não tiver a manga de confeitar, gente, pode colocar tranquilamente a mão e só bater por cima para formar em picos. Em seguida, vou finalizar utilizando coco ralado em flocos. Eu estou utilizando sem açúcar para quebrar o doce da sobremesa e não ficar enjoativo. Gente, ficou perfeito e delicioso. Olha só isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Oi, pessoal, bem-vindos! E vamos para a cozinha fazer um brigadeirão tamanho família. Gente, é uma delícia que derrete na boca. Bora começar? No copo do liquidificador eu vou adicionar 2 caixinhas ou latas de leite condensado. Adiciono também uma xícara de leite, 2 caixinhas de creme de leite, uma xícara de chocolate em pó.
Eu estou utilizando aqui, gente, o 50% cacau. E 1/4 de xícara de manteiga ou margarina derretida. E por último, gente, eu vou acrescentar 6 ovos inteiros. Feito isso, eu vou tampar o liquidificador aqui e vou colocar para bater por aproximadamente 2 minutos, parando, gente, na metade do tempo para raspar bem a lateral do liquidificador. Lembrando, gente, que tem que utilizar um liquidificador grande para fazer essa receita. Olha só, vejam como ficou a textura. Vejam só que bonito que fica esse creme. Feito isso, eu vou utilizar uma forma que mede 23 centímetros por 7 de altura, que está untada com manteiga ou margarina com uma camada generosa e polvilhada com açúcar. Agora, gente, eu vou pegar uma peneira e delicadamente eu vou passar o creme para que ao assar ele fique com uma textura bem lisinha. Lembrando que as quantidades em peso vão estar na descrição do vídeo. Gente, agora eu vou limpar bem aqui a forma. Em seguida, eu vou cobrir com papel alumínio, com a parte brilhante voltada para baixo. Vou apertar bem aqui o papel nas laterais para não entrar água no brigadeirão. Em seguida, eu vou pegar uma forma maior, onde vai ser assado em banho-maria. Agora, coloco a forma com o brigadeirão aqui e adiciono água já quente, para adiantar e diminuir o tempo de forno. Lembrando, gente, que por segurança é melhor fazer isso já direto no forno. Eu estou fazendo aqui só para mostrar para vocês como eu faço. E uma dica para quem for utilizar formas de alumínio é colocar um pouquinho de suco de limão ou então vinagre na água para as formas não ficarem pretas. E vejam só como ficou, gente. O meu aqui ficou 1h e 20 minutos no forno. Ele tem que ficar firminho assim. Cubro novamente com o papel alumínio, deixo esfriar um pouco em temperatura ambiente e em seguida eu levo à geladeira por no mínimo 6 horas, ou como no meu caso aqui, gente, de um dia para o outro. E na hora de desenformar, eu passo a faquinha aqui na lateral da forma. Em seguida eu vou virá-lo no prato de servir e dou umas batidinhas assim para ajudar a soltar o fundo. E quando ele soltar, gente, eu vou escutar o som de oco. E aí sim eu vou tirar delicadamente a forma. E para finalização, é só cobrir com um chocolate granulado de sua preferência. E a quantidade aqui, gente, é completamente a gosto. Gente, eu tenho várias outras versões de brigadeirão, que futuramente eu vou compartilhando com vocês. Assim vocês poderão optar pela versão que mais gostarem. E vejam só como ficou depois de pronto. Gente, é uma sobremesa super simples, fácil de fazer e que com certeza agrada a grande maioria. Digo isso porque até meu filho que não come doce não resiste a ela. Gente, é muito gostosa. Ela desmancha na boca. Lembrando que quem tiver alguma receita e quer que eu reproduza aqui no canal, gente, é só mandar para mim pelos comentários. Terei o prazer de reproduzir aqui. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí essa sobremesa reconfortante e deliciosa. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!